Boa noite, amigos, é muito bom estarmos aqui, mais uma noite para a Escola Bíblica Novo Tempo, com o estudo Recalculando a Rota. Mais uma noite em que a Palavra de Deus vai ser aberta, e agradecemos a você que está nos acompanhando aí pela internet, pelo seu smartphone, pela sua Smart TV. Esse é o momento de você compartilhar esse vídeo, para que a mensagem de Deus possa chegar ainda mais longe. Essa já é a nossa 8ª noite, cada noite estudando um tema, um assunto diferente, e sempre com os nossos convidados. Eu queria aqui apresentar novamente cada um deles. Queria apresentar a Mônica. Mônica, é um prazer ter você conosco aqui nessa noite, tá bom? O prazer é todo meu, né? Estou muito grata ao Senhor por essa oportunidade, né? Eu não tive na semana passada, mas hoje eu estou aqui, tá? Você é sempre bem-vinda, Mônica. Amém. Tá bom? Deus te abençoe. Ao lado da Mônica a gente tem a Duda. Duda, sempre é um prazer ter você com a gente, tá bom? A Clarinha. Clara, sempre é um prazer. Elaine, boa noite. Boa noite. Deus te abençoe, é um prazer ter você com a gente, tá bom? E o Adilson, que já se tornou ali orador, pregador. Adilson está realmente demais. Obrigado pela sua presença, tá, Adilson? Obrigado, digo eu. Nós iremos então agora, antes de entrarmos no tema dessa noite, fazer uma oração. E eu queria convidar a Mônica a fazer essa prece, tá bom? Para começarmos o estudo dessa noite. Vamos ficar em pé então? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós viemos te agradecer por essa oportunidade de estar na Tua casa mais uma noite, Senhor. Te agradecer por essa oportunidade de nos alimentar com a Tua palavra. E mais uma vez te pedimos, nos ajuda, Senhor, a não ser só ouvinte da Tua palavra, mas praticante da Tua palavra. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Obrigado, Mônica. Nós estamos vindo de uma maratona de estudos. Estudamos ali sobre a Bíblia, sobre Deus, sinais da volta de Jesus, a volta de Jesus. Estudamos ali as questões escatológicas da destruição final dos ímpios. Ontem nós estudamos a verdade sobre a morte, e hoje também teremos um assunto muito especial. Eu queria começar mostrando uma imagem para vocês, tá ok? E vocês aí na internet também vão ver a imagem. Mas antes até de entrar, eu queria fazer rapidamente um anúncio novamente. Você que está assistindo, compartilhe esse vídeo para que ele possa ir longe, tá bom? Vai lá rapidinho, você vai pegar, vai compartilhar e vai nos ajudar a levar a mensagem do Evangelho para todo esse mundo. Queria mandar um abraço para o Marcos, né, Adilson? O Marcos está de plantão, provavelmente está ali, ao vivo nos acompanhando. Marcos, que Deus te abençoe. Também queria mandar um abraço para o Clóvis. O Clóvis lá de Itanguá. Sabe de onde, Adilson? Ele é da Posse. E ele falou: pastor, eu vou estar ligadinho hoje. Um abraço para o Marcos. Vamos juntos acompanhar a palavra de Deus. O Fabiano também, que não tem estado bem de saúde, mas que também fala que sempre acompanha. É possível que a mãe esteja aqui conosco. Fabiano, Deus te abençoe. Vamos todos então hoje estudar a palavra de Deus e continuar a aprender a respeito da palavra de Deus. Essa casa aqui é bonita, gente? Sim, é bonita. É bonita, não é? Imagina você morando nessa casa. Já pensou? Olha, casa bonita com piscina enorme, né? Quartos. Eu queria levar vocês a imaginar. Imaginem uma casa que leva 7 anos para ser construída. Não é essa não, isso aqui é apenas uma ilustração, tá? Uma casa que leva 7 anos para ser construída. Para construir essa casa de 7 anos, o seu dono tem $1 bilhão livres para investir na casa. Essa casa que eu estou falando, ela possuía 27 andares, é uma casa, tá? Uma casa com 27 andares. Na casa existia cinema, academia, estúdio de dança, salão de festas, 3 heliportos e garagem para 160 carros.
uma casa. Eu acho que essa casa que a gente colocou aqui na foto, ela nem se compara a essa casa que eu estou falando. E o dono dessa casa que eu estou falando para vocês é esse aí, ó. Mukesh Ambani. Segundo a revista Forbes, é um dos homens mais ricos do mundo. É muito dinheiro, né? Para construir uma casa assim. Deus, ele também deu ordens para a construção de uma casa. Uma casa também bonita, suntuosa. E esse é o nosso tema de hoje, rota de hoje, um santuário. Deus, ele mandou construir um santuário. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Êxodo, capítulo 25, verso 8. Êxodo 25, verso 8. A Mônica vai começar lendo? Êxodo, capítulo 25, verso 8. Deus pediu para construir uma casa, um santuário para ele. Mas por qual motivo? Êxodo, capítulo 25, verso 8. A Mônica vai... A Duda vai ler? Que legal. Êxodo 25, verso 8, Duda, pode ler. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Obrigado, Duda. Obrigado pela participação. Deus, ele fala assim: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Era o desejo de Deus. O seu povo ainda no deserto. Deus pede então para ser construído um santuário para que ele possa habitar no meio do seu povo. Esse era o desejo de Deus e foi construído. Os israelitas levaram ali joias e coisas do tipo para que fosse construído o templo de Deus. Agora eu queria pedir para alguém ler uma outra passagem bíblica. Qual vai ser o nosso voluntário? Hebreus 9, 24, quem vai ler? Elaine, Adilson, você? Hebreus capítulo 9, verso 24. O microfone está com quem? Então a Mônica que vai ler? Hebreus capítulo 9, verso 24. Então diz assim: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. A Bíblia aqui dá a entender que este santuário que Deus, ele pediu para o povo de Israel construir, ele foi feito de acordo com um santuário que existe no céu. Existe um santuário modelo no céu, o qual esse santuário aqui, ele foi feito. Então existe um santuário no céu, do qual foi o modelo do santuário na terra. Porém, ainda no livro de Hebreus, agora em Hebreus capítulo 9, do verso 2 até o verso 5, a Bíblia explica que esse santuário que foi construído, ele tinha uma divisão. Ele era dividido em duas partes. E é muito importante a gente entender o que acontecia nesse santuário. E até o final do estudo você vai entender o porquê que é importante saber o funcionamento desse santuário terrestre. Hebreus capítulo 9, do verso 2 até o verso 5. Quem vai ler? Adilson? Hebreus 9, verso 2 até o verso 5. Onde se lê: porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas do concerto.
e sobre a arca os querubins da glória, que fazia sombra da propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Sei que é uma linguagem um pouquinho pesada, né? Às vezes até difícil da gente entender, mas eu vou tentar explicar para vocês. Voltar aqui para o santuário. O santuário que Deus mandou erigir. Esse santuário, a Bíblia fala que ele era dividido em duas partes. A versão que você leu, Adilson, falou a santuário e o santo dos santos. Algumas versões falam assim, lugar santo e santíssimo. É a mesma coisa. O santuário, esse santuário, ele era dividido em duas partes. Lugar santo e lugar santíssimo. É interessante mostrar para vocês aqui essa divisão. Ó. Esse aqui era o lugar santo. Tá? E aqui nós temos os móveis do lugar santo, o candeeiro, a mesa da proposição. E além do véu, conforme você leu, Adilson, havia aqui o santo dos santos. E aqui havia a arca da aliança, que continha a tábua também dos 10 mandamentos. Esse era o desenho do santuário. Mas pastor, por que é importante eu entender isso? Até aqui está claro para todo mundo, não está? Um santuário terrestre, que foi feito com um modelo do santuário que existe no céu. Então existe um santuário no céu. E esse santuário ele é dividido em duas partes, lugar santo e santíssimo. Por que é importante eu saber isso? A gente vai começar agora a entender um pouquinho melhor. O que era feito no santuário? E essa agora aqui é a nossa passagem obrigatória. No santuário, existiam vários tipos de serviços, mas eu queria destacar 2 serviços. O primeiro, eu vou ler aqui, está em Êxodo 29, 38 e 39, que diz assim: isto é o que oferecerás sobre o altar, 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente, um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao pôr do sol. Diariamente, o sacerdote, ele oficiava no lugar santo. Todo dia, o sacerdote entrava ali. Para quê? Para oferecer sacrifícios. Sacrifícios de sangue. O cordeirinho era morto. E o sacerdote, diariamente, ele entrava aqui. Tá bom? Essa é a primeira parte. Porém, numa outra passagem, nós vemos um outro serviço no santuário. Hebreus capítulo 9, verso 7. Mas no segundo que você leu, né? No segundo compartimento, atrás do véu, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele entrava aqui, não sem sangue, mais uma vez oferecendo o sacrifício, mas aqui uma vez por ano para fazer expiação, para a purificação do santuário. Tá claro, você fala, pastor, estou entendendo ainda também, mas não sei onde você quer chegar com isso ainda também. Mas isso aqui está claro, né? O santuário, os serviços que ali eram realizados no santuário, o serviço diário, o serviço anual. Porém, agora sim, eu vou pedir que eu a passagem de Mateus capítulo 25, 27, 50 e 51. Mateus 27, 50 e 51. A Elaine não leu ainda, né, Elaine? Vou pedir para a Elaine ler essa passagem. Temos a presença aqui agora do nosso amigo Beni. Chegou um pouquinho, correu o máximo, mas senta aí, toma o seu lugar. Seja bem-vindo, tá, Beni? Sempre é um prazer ter você aí com a gente, tá? Nós chamamos, meu amigo. A passagem de Mateus, capítulo 27, 50 e 51. Mateus, capítulo 27,
verso 50 e 51. Aqui a gente vai começar a entender um pouquinho. A gente vai começar a entender um pouquinho o porquê que eu estou falando tudo isso. Essa foto que nós temos aqui agora, ó, é o santuário. E esse é o véu do santuário, o que separa o santo do santíssimo. A Duda que vai ler? Lê pra gente, Duda. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Obrigado, Duda. O que nós temos aí é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ok? O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E quando Jesus ele morreu, a Bíblia fala que o véu do santuário se rasgou no meio. Mas eu preciso explicar uma outra coisa para vocês. Eu vou voltar aqui e voltar para aqui. Esse é o santuário. Esse é o véu. Que nós vimos que quando Jesus morreu, o véu se rasgou no meio. O que isso significa? O que isso significa? Eu falei para vocês que o sacerdote, ele entrava aqui diariamente, e aqui entrava de quanto tempo? Uma vez por ano. Agora, uma coisa que eu não falei para vocês, é que o sacerdote, o sumo sacerdote, ele entrasse aqui fora da época, sabe o que acontecia com ele? Ele morria. Se o sacerdote entrasse aqui mesmo na época, mas ele não estivesse preparado para entrar, espiritualmente falando, sabe o que ia acontecer com ele? Era fulminado. A roupa do sumo sacerdote era uma roupa larga e havia sinos na roupa, sabe para quê? Porque enquanto houvesse o barulho de sino andando lá dentro, significa o quê? E se ele morresse lá, como é que ia tirar? Não podia entrar? Sabe como é que era feito? Ele entrava com uma corda amarrada no pé, porque se ele caísse fulminado, não podia entrar nem mesmo para tirar o corpo. Então, santo e sagrado era esse local. O local onde era apresentado os sacrifícios de sangue de cordeiro. Mas então, voltando aqui, por que então quando Jesus ele morreu na cruz do Calvário, o véu do santuário se rasgou no meio? Sabe por quê? Tem uma outra. E por que eu estou falando do santuário? Porque o santuário ele ilustra o plano da salvação. Vamos ler mais uma passagem da Bíblia? João, capítulo 1, verso 29. Para vocês verem que na Bíblia não existe nada aleatório. Tá ok? Deus lá no início ele instituiu, olha, eu preciso que seja sacrificado um cordeiro. Esse cordeiro vai ter que morrer. Aí vocês matam o cordeiro, apresentam o sangue do cordeiro diante de mim. Por que isso? Aí, a passagem de João capítulo 1, verso 29, quem vai ler, vai ser Mônica? João 1, verso 29, o que diz aí, Mônica? No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Queridos, isso aqui é fantástico. Por que era pedido para sacrificar um cordeirinho no passado? Porque o cordeirinho era um símbolo de quem? De Jesus. Que Jesus ele viria e morreria. E existem muitos ensinos. Por que como cordeiro? Porque assim como Jesus ele morreu quieto, o cordeiro também ele morre quieto e é um animal manso, entre muitas alusões. Mas a Bíblia diz de forma clara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então tudo aquilo que foi instituído no santuário era apenas para apontar o que Jesus ele faria por nós. Jesus ele ainda não tinha feito, então era feito aquele sacrifício e a pessoa, preste atenção, se apoderava daquele sacrifício com fé.
A pessoa levava o cordeirinho diante do sacerdote, botava a mão na cabeça do cordeirinho, simbolicamente os pecados eram transferidos para o cordeirinho, e então o cordeirinho morria, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, o cordeiro morria pelo seu pecado. E essa era a fé no Cordeiro de Deus que viria, Jesus. Então, quando Jesus ele morre na cruz, aí o véu do santuário se rasga ao meio. O que está dizendo ali? Acabou. Porque o verdadeiro Cordeiro, o que ele fez? Morreu. E assim como os pecados eram transmitidos para o Cordeiro, os nossos pecados, de todos que viveram antes e que viveriam, né, depois, esses pecados foram transferidos para quem? Para Jesus. E ele morreu por mim, e ele morreu por você. A penalidade da morte, que a princípio o Cordeiro simbolizando Jesus sofria, depois o próprio Jesus veio e sofreu, ela não é mais necessária. Aí que a gente fala, Jesus ele morreu por mim, Jesus ele morreu por você. O salário do pecado é a morte? Sim, mas Jesus já morreu por você. Por isso que João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você pode ter a vida eterna, porém, se você aceita o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Vamos ler uma última passagem, Hebreus 8, do verso 1 até o verso 2, Hebreus 8, do verso 1 até o verso 2, e a gente vai entender uma coisinha interessante para a gente finalizar. Aí depois a gente vai ter a música da Michele, tá ok? A gente vai ter a música da Michele e a gente vai estar caminhando para o final do nosso estudo. Hebreus 8, 1, 2 diz assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Presta atenção no que acontece agora. No santuário terrestre, o sacerdote entrava no santuário com o sangue de um cordeiro e apresentava, fazia expiação pelos nossos pecados, simbolizando que Jesus viria e morreria por nós. Só que a Bíblia agora fala de um santuário celestial, em que o sumo sacerdote é o próprio Jesus. Só que agora ele não leva sangue de animais diante de Deus para perdão dos nossos pecados. Ele leva o seu próprio sangue. Então no santuário celestial ele intercede por nós. Não com sangue de animais, mas com o seu próprio sangue. Então toda vez que nós pecamos e nos arrependemos, Beni, toda vez que você comete pecado, ou qualquer outro, que todos nós somos pecadores, comete pecado e pede perdão a Jesus, Jesus no santuário celestial se aproxima do Pai e diz assim: Pai, ele se arrependeu. E ele se arrependeu, e aqui está o meu sangue. Então Jesus intercede por nós e nós temos os nossos pecados perdoados. Fantástico, né? Você vê que o plano da salvação, ele sempre existiu. Lá no começo Deus já instituiu o santuário, o cordeiro vai ser sacrificado, mas o cordeiro simboliza Cristo, e no final, Jesus ele voltaria para o santuário celestial para interceder em nosso favor. E ele está lá, intercedendo por nós, mostrando o Pai: Pai, pelo meu sangue, foi por eles que eu morri, perdoa-os. E nós somos perdoados, purificados de todos os nossos pecados. Amém? Isso é maravilhoso. Sabe, a Michele, ela vai cantar uma música que fala um pouquinho sobre isso, que tudo isso que Jesus ele fez por nós, tudo isso que Jesus ele abriu mão. Vocês já pararam para imaginar isso aqui? A Bíblia fala que Jesus é Deus. A gente estudou isso aqui no primeiro estudo, né? No estudo sobre Deus.
No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Não Deus como Deus o Pai. E no céu ele tinha a adoração dos anjos. Jesus, ele abre mão disso tudo e vem a esse mundo. E ele não nasce com pompa em um hospital 5 estrelas. A gente sabe através da Bíblia que ele nasce em um curral. Provavelmente existia mais testemunhas animais do que humanas do nascimento de Jesus. E aqui nesse mundo, mesmo sendo o rei do universo, ele não tem pompa de rei. Vive humildemente durante 33 anos na humildade. A gente sabe que Jesus, ele é o Criador. Mas o Criador escolhe morrer e se entregar por mim e por você. Aí o livro de Filipenses diz assim, que ele se humilhou até a morte, e morte de cruz. Isso tudo Jesus, ele fez por você. Todo esse plano da salvação, o santuário terrestre, a morte dele na cruz, tudo isso já foi profetizado. E a única coisa que você precisa fazer agora é se tomar posse da sua salvação através do sangue de Jesus. Não importando o quão mal você foi antes, quantos pecados você cometeu antes, a única coisa que você precisa fazer é crer. E Ele vai perdoar e limpar você de todos os seus pecados. A Michelle vai cantar uma música agora, e eu queria que vocês meditassem na letra dessa música. Tem que falar com vocês, boa noite, tá? Desculpa, eu só olhei pra vocês, mas eu senti vontade de falar com vocês. Mil vezes eu falhei até que encontrei tua palavra, ó Senhor. E hoje se eu cair, não vou me ferir. Tua graça me cobre, Senhor. Majestoso Deus, é desejo meu prosseguir em ti, buscar, sempre me perder na arte de trazer louvores a ti, Senhor. Coloco em tuas mãos e tudo que eu sou, com veste de louvor, eu vim, ó Senhor, oferecer o meu melhor no teu altar, na sala do trono, sentado contemplando tua beleza, além do véu, na santo dos santos. Sou só um súdito, mas ouço tua voz me chamar de filho, meu filho, ó Pai. Majestoso Deus, é desejo meu prosseguir em ti, buscar, sempre me perder na arte de trazer louvores a ti.
Senhor. O meu coração coloco em tuas mãos e tudo que eu sou. Com veste de louvor eu venho ao Senhor oferecer o meu melhor no teu altar, na sala do trono, sentado à mesa, contemplando tua beleza, além do véu, no santo dos santos. Sou só um súdito, mas ouço tua voz me chamar de filho, meu filho, tu és meu pai. Eu sou teu filho, Senhor. Eu sou teu filho, tu és meu pai. No teu altar, na sala do trono, sentado à mesa, contemplando tua beleza, além do véu, no santo dos santos. Sou só um súdito, mas ouço tua voz. Sou só um súdito, mas ouço tua voz me chamar, meu filho, meu filho. Obrigado, Michele. A salvação que Jesus ele oferece é de graça. O mistério da graça. Depois do estudo de hoje, nós precisamos tomar algumas decisões, tá? Eu vou fazer a pergunta, como a gente tem feito toda noite, vocês respondem sim ou não, tá ok? Depois do que a gente estudou na palavra de Deus. Acredito que o santuário terrestre foi feito de acordo com o modelo que está no céu, gente, sim ou não? Creio que o sacrifício do santuário terrestre apontavam para Jesus, sim ou não? Amém. E aceito a intercessão de Jesus no santuário celestial em meu favor. Vocês aceitam? Amém. Deus seja louvado. Tá bom? Que cada dia mais vocês possam crescer em graça, em sabedoria, em verdade. Continue estudando a palavra de Deus. Dessa forma vocês serão grandemente abençoados pelo Senhor. Tá ok? Muito obrigado a vocês, tá bom? Por essa noite. Amanhã, às 18h30, vamos começar pontualmente. Vamos fazer um trato, começar pontualmente. Vamos estar aqui pontualmente para a gente terminar ali umas 7h20, por aí, um pouquinho antes. Tá ok? Amanhã às 6h30. Obrigado também que nos acompanhou, esteve presente aí, deixando seu comentário, compartilhando, curtindo. Que Deus possa abençoar e que você também aceite o sacrifício de Jesus na sua vida, o plano da salvação, porque Jesus ele fez tudo isso por você. Então simplesmente aceite, tá bom? Que Deus te abençoe. Gostaria de mandar um abraço, eu tinha aqui, pediram para mandar um abraço. Espera aí que eu vou, antes de encerrar, mandar um abraço aqui, antes de tá pedindo pra gente mandar um abraço para os cunhados dele que estão assistindo lá em Campinas, Damião e Augusta, tá bom? Um abraço querido, tá bom? Que Deus possa abençoar o Damião e a Augusta. Obrigado por estar assistindo, que Deus possa te abençoar. Vamos fazer oração? A Elaine vai fazer a oração final, né? Vamos então ficar em pé e finalizar assim o estudo dessa noite? Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, muito obrigado por mais um sábado. Agora, Senhor, terminamos agora mais estudos, Senhor. Quero o Senhor guarde, Senhor, para nós e para o nosso doce lar, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe a vocês. Obrigado, tá, pela presença. Deus abençoe a vocês também. Até amanhã, às 18h30, para mais um estudo recalculando a rota. Que Deus possa te abençoar. Até amanhã.